Olá, você espectador do YouTube, aqui é o canal CCB, a voz do pastor. O canal CCB está trazendo aí mais um ponto aí de palavra, de doutrina sobre a salvação da tua e da minha alma. Aproveite, inscreva-se no canal, dá um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos e comenta por aí, canal CCB, a voz do pastor, trazendo o melhor da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e o melhor da sua doutrina, para que você possa entender melhor sobre a salvação da tua e da minha alma. Hoje eu vou trazer um ponto aqui de palavra onde diz assim: a liberdade absoluta da graça de Deus. A liberdade absoluta da graça de Deus. Vamos fazer a leitura da palavra, que diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Diz-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados os filhos de Deus, os filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a.
E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não deixar, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar descendência, teríamos sido feito como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Até o fim da leitura aqui. Amém. Olha que palavra linda, que palavra gloriosa, né? Que Deus trouxe para nós aqui. Um fundamento muito lindo, um fundamento muito especial que Deus está trazendo aqui para você e para todo aquele que crê na palavra de Deus, né? Então ele diz aqui, a liberdade absoluta da graça de Deus, né? Então aproveite, dê um like aí no canal CCB, a voz do pastor, compartilhe esse vídeo, comenta com seus amigos, com seus vizinhos, para que o canal CCB possa cada vez mais ir crescendo, né? E as pessoas possam obedecer a Deus, porque o intento aqui é de levar salvação para você que tem desejo de encontrar a verdade e a verdadeira obra de Cristo na terra, né? Então vamos para a exortação da palavra. Então aqui diz assim, a liberdade absoluta da graça de Deus. O que é a liberdade absoluta? Quer dizer, o Senhor te chama na graça, você tem total liberdade, você não tem compromisso nenhum com o homem, você tem compromisso com Deus. Quando Deus te chamar na verdadeira obra dele, você tem compromisso com Deus para obedecer a sua palavra, para obedecer o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz aqui, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Então está falando aqui, não que a palavra de Deus haja faltado, porque Deus mandou a sua palavra, mandou avisando os judeus que Deus enviaria o Cristo na terra, e que a lei de Moisés, ela tinha que ser cumprida. Se o homem não cumprisse a lei de Moisés, ele seria amaldiçoado. Então a palavra de Deus não faltou no meio do judeu, não faltou no meio do seu povo, como ele diz aqui. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, né? Então quer dizer, quem é o verdadeiro israelita? O verdadeiro israelita é aquele que recebeu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem recebeu Jesus Cristo, ele passou a viver pela sua graça, pela sua doutrina, pela verdadeira palavra do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que diz aqui, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Então a descendência de Deus veio através do filho da promessa que Deus prometeu para Abraão. Porque Abraão, Deus foi visitar Abraão, e Deus perguntou para Abraão, Abraão, cadê teu filho? E Abraão disse, Senhor, só tem aqui o filho da escrava. Mas Deus falou para Abraão, de modo nenhum a escrava, o filho da escrava herdará com o filho da livre. Quem é o filho da escrava? É o filho do pecado, meu amigo. Então quer dizer, ali em Abraão, Deus mostrou duas alianças, né? A aliança do capeta, do diabo, e a aliança do céu. Quem é a aliança do céu? É aqueles que creem na palavra de Deus, como Abraão e como Isaque e como Jacó, né? E qual é a aliança do inimigo, do adversário? É os filhos da escrava. Quem é a escrava? É aqueles que não vão obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. É aqueles que não vão se converter pelo evangelho de Cristo, pela morte de Cristo. É aqueles que não vão obedecer pela sua graça.
Então quem não vai obedecer pela graça é os filhos da escrava, é os filhos da perdição, diz a palavra de Deus. Então por isso que diz aqui, por isso que ele falou aqui para Abraão: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então quer dizer, os filhos da promessa são contados como descendência. Então você quer ser uma descendência de Abraão, você quer ser uma descendência da salvação? Procura obedecer o Evangelho de Cristo, procura obedecer, pedir o batismo para a salvação da tua alma. Peça o teu batismo e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados, de acordo à sua doutrina. Não batize em igrejas falsas, nas igrejas dos mercenários, onde os homens lá ganham salário. Toda igreja que os homens ganham salário, essa obra não é de Deus, essa obra é a obra do adversário, é a obra da escrava, é os filhos da escrava que estão nas igrejas dos mercenários. Os filhos da escrava estão nas igrejas dos mercenários, que estão lá só para roubar e viver da lã das ovelhas deles mesmos, né? Então diz aqui: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho, né? Então quer dizer, a palavra da promessa de Deus foi essa, que Sara teria um filho. Mas Deus é tão longânimo, Deus é tão maravilhoso, que Sara já era uma mulher avançada na idade, já tinha perdido até o costume de ficar com seu esposo. Ela já não tinha mais nem vigor para ficar com Abraão. E por isso que ela até riu quando Deus falou que ela ia engravidar, que ela ia ter um filho, e que Abraão ia gerar um filho, que Abraão também já não procurava mais Sara, né? Eles já estavam meio ali afastados ali pela velhice, pela idade, né? Mas Deus é tão maravilhoso que Deus falou que Abraão ainda ia fazer um filho em Sara. E Abraão procurou Sara. Por quê que depois Abraão procurou Sara? Ainda fez amor com Sara? Para provar que Deus é bom, né? Ele creu e ele foi lá e acreditou que ainda ia ter vigor. E o vigor apareceu e ele gerou Isaque. E Isaque nasceu e foi o filho da promessa a qual Deus tinha prometido. Então Deus, ele é fiel. Deus é poderoso para cumprir qualquer promessa na tua e na minha vida. Então não desista, meu amigo, de servir a Deus, né? Vá para a verdadeira obra de Cristo na terra, peça o teu batismo e seja batizado em nome de Jesus Cristo pela crença da sua doutrina. Então diz aqui: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Então quer dizer, Rebeca também recebeu a promessa, né? Deus prometeu que Rebeca teria um filho da promessa. Quem foi o filho da promessa? O filho da promessa era para ser Esaú, porque Esaú é o filho mais velho, né? Mas quem foi que recebeu quem foi que recebeu a benção de Isaque? Quem foi que agradou a Deus e ficou no lugar do mais velho? Foi Jacó, né? Então diz a palavra que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Deus ficou irado com Esaú, né? Então por isso que diz aqui na palavra, né? Porque a palavra diz assim: e não somente a esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme por causa das obras. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Então a promessa que Deus fez para Isaque, como para Abraão, como para Jacó, não foi pelas obras deles, porque eles eram bons. É porque Deus prometeu que Deus salvaria um povo na terra.
Não que o homem é merecedor, porque homem nenhum é merecedor. Todo homem é pecador. Abraão foi pecador, Jacó foi pecador, Isaac foi pecador, todos foram pecadores, né? Mas Deus ama e protege aquele que Ele ama, né? Então diz aqui, então para que o propósito de Deus ficasse firme, então Rebeca também teve lá os dois, que foi gêmeos. Então ali tinha duas nações dentro de Rebeca, né? Duas nações, o filho da promessa e o filho da escrava. Quem é o filho da escrava? Que continua ali como se fosse o filho da, como fosse como fosse duas nações ali. O filho da promessa, Jacó, e o filho da escrava, Esaú. Por quê? Esaú aborreceu Deus. Então quem aborrece Deus não tem como ser salvo. Se você morrer, Deus aborrecido com você, você jamais será salvo, meu amigo. Então é como diz a palavra, porque diz aqui, ó: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Tá vendo? Então quer dizer, o maior servirá ao menor. Então quer dizer, quem era o menor? Era Jacó. E quem era o maior? Era Esaú, né? Então diz aqui, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então quer dizer, Deus ficou aborrecido com Esaú, mas Deus amou a Jacó. Deus amou Jacó. Jacó foi um garoto que agradou tanto o seu pai como a sua mãe, entendeu? E a Deus, porque tudo que ele fazia para Deus, ele fazia de coração, ele fazia voluntariamente, ele fazia com muito amor, com muito carinho. Então você quer ser salvo, meu amigo? Deus não quer teu dinheiro, Deus não quer nada seu. Deus quer simplesmente que você cria no seu Filho Jesus Cristo para a salvação da tua alma, como ele diz aqui, ó. Como ele diz aqui, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Tem injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque Deus escolhe quem Ele quer. Ele endurece o coração de quem Ele quer e Ele amolece o coração de quem Ele quer. Porque o céu é de Deus, o céu não é teu e nem meu. O céu é para quem Deus escolheu para entrar lá na casa dele, lá na sua glória. Porque o céu de Deus é comparado à nossa casa. Na minha casa entra quem eu quero, entra quem eu quero e até o dia que eu quero. No dia que eu não quiser mais, não entra, porque eu sou o dono da casa, eu mando na casa, entendeu? Então quer dizer, da mesma forma é Deus. Então Deus escolhe quem entra lá na sua glória, quem entra no céu. Então Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, isso não é injusto, isso é justo, porque tudo que Deus aprova é justo. Então diz aqui: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então está dizendo, Deus falou para Moisés: eu me compadeço de quem eu quero, e eu endureço a quem eu quero. Eu tenho compaixão de quem eu quero e eu amaldiçoo quem eu quero. Simplesmente isso. Então não é o homem que vai determinar a quem Deus vai levar para o céu. É Deus e seu Filho que deu a vida por toda a humanidade. Esses dois, que eles se tornam um só, como o Espírito Santo, os três se tornam um só. Eles é quem decide quem vai e quem não vai. Então diz a palavra aqui: por isso que Deus falou para Moisés: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então quer dizer, não depende da pessoa que quer. Quantas pessoas estão aí nas igrejas dos mercenários, pagando salários, pagando um absurdo para ser salvo, e não vão ser salvos, por quê?
porque eles não estão de acordo à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não estão de acordo à palavra verdadeira, a palavra que salva todo homem que veio ao mundo, porque ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o recebeu, né? Mas os que receberam, o Senhor deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque a salvação, ela vem de Deus, ela não vem do homem. Não é o homem que determina nada. Existem as igrejas aí que estão tomadas por espíritos malignos e os demônios fazendo terreiro de macumba dentro dessas igrejas, estão aí fazendo muitos prodígios, mas que não vem de Deus, porque Deus não é palhaço, Deus não é moleque para você chegar endemoniado na igreja, aí o demônio sair lá e quando chega em casa o demônio volta de volta. Não. Quando Deus liberta alguém, liberta por completo. Quando Deus faz a obra, Ele faz por completo, Ele não faz por metade. Então diz aqui a palavra: assim pois não depende do que quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Então não depende de você correr atrás, não depende de você ficar pagando aí para ser salvo. Ah, eu estou na igreja ali, eu dei tanto para Jesus, eu dei tanto para os pobres, eu sustentei um monte de gente aí, e eu vou ser salvo. Não, não vai ser salvo. Você só vai ser salvo se você obedecer à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça diz que é de graça. Então o Senhor diz: dai de graça o que de graça recebeste. Então diz aqui, a continuação no versículo 17. No livro de Romanos, isso aqui é livro de Romanos, capítulo 9. A leitura é a partir do versículo 16 que eu comecei a ler. Esqueci de falar no começo. Então diz aqui: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então quer dizer, Deus está falando que Deus levantou o Faraó, aquele Faraó que Deus matou dentro do rio lá, com todos os seus cavaleiros. Deus deu poder para Faraó, trouxe ele ao mundo, para quê? Para isto mesmo. Deus endureceu o coração dele, depois matou ele lá dentro do rio lá, para ele saber que existe um Criador acima de todas as pessoas, de todas as criaturas da terra. Existe um Criador que fez os céus e a terra. Então não queira você dar uma de Deus, não queira você ser Deus, não queira você achar que determina alguma coisa, que você não determina nada, meu amigo. Se você não estiver de acordo com a palavra de Deus, Deus te esmaga, porque diz a palavra que para isso Ele enviou na terra uma pedra de escândalo, uma rocha de escândalo. Quem é a rocha de escândalo que diz a palavra? É o Senhor Jesus. A rocha de escândalo é Jesus Cristo, porque aquele que não crê em Cristo, esse está ferrado, esse vai perder a vida eterna. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, esse vai receber o perdão dos seus pecados e a conversão da vida eterna. Então por isso que ele diz aqui: assim pois não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Pois diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus usou de Faraó, matou o Faraó dentro das águas, mandou as 12 pragas lá no Egito. Aconteceu muita coisa terrível lá no Egito. Para quê? Para mostrar que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Deus fez o céu e a terra e que Ele manda no homem e toda criatura que há no mundo, né? Então quer dizer, por isso que diz aqui, que Deus falou para Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Está vendo aí? Então Deus, Ele compadece de quem Ele quer e Ele endurece o coração de quem Ele quer. E daí? Você vai achar ruim, meu amigo? Dê graças a Deus por você estar vivo. Dê graças a Deus por Deus te dar esse fôlego de vida e a oportunidade de conhecer a doutrina de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peça o seu batismo para a salvação da tua alma. Vá na Congregação Cristã no Brasil, lá não tem mercenário, lá não tem ladrões lá roubando com a palavra de Deus. Todo mundo lá é voluntário e a obra é linda. Quando você chegar lá, você vai ser bem recebido. Vá congregar na Congregação Cristã no Brasil e peça o seu batismo para a salvação da tua alma. Não morra sem esse batismo, senão você não será salvo, diz a palavra de Deus.
Então diz aqui: logo pois compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Diz-me-á então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Então por que você, meu amigo, você, minha amiga, fica se queixando aí de Deus? Não se queixe não, dê graças a Deus por tudo. Agradeça a Deus pela vida, pela saúde, e agradeça a Deus pelo pão de cada dia, e procure entender a palavra de Deus para que Ele possa te salvar pela doutrina de Jesus Cristo. Porque se você não conhecer Jesus como você conhece o teu celular, o teu WhatsApp, o teu Instagram, o teu Facebook, se você não conhecer Jesus Cristo como você conhece as redes sociais aí, e fica aí perdendo o teu tempo em coisas que não levam às vezes em nada, o Senhor não vai te dar a vida eterna. Você tem que conhecer o Evangelho, você tem que entender a salvação, você tem que entender a palavra que te salva e a palavra que te condena, porque essa palavra, ao mesmo tempo que ela te salva, ela te condena também. É por isso que diz que é uma espada de dois gumes, né? Então diz aqui: diz-me-á então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá o que formou, porque me fizestes assim? Então, porventura, será que a criatura pode chegar para Deus e dizer: por que tu me fez assim? Então quer dizer, é como Deus, é como o Senhor Jesus quando estava na terra. Quando ele curou o cego de nascença, os seus discípulos chegaram para ele e disseram: mestre, Senhor, quem foi que pecou? Foi esse ou seus pais para que nascesse cego? E ele disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem as obras de Deus. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E diz a palavra que naquela hora ele pegou, cuspiu na terra, fez uma lamazinha lá e botou no olho do cego e falou para o cego: vai lá no tanque de Siloé e te lava. E aí quando ele voltou, já voltou vendo. Então quer dizer, esse é Deus. Então quem é nós para replicar contra Deus? Quem é nós para querer bater boca com Deus ou dizer: por que que o Senhor me fez assim? Por que que aquele tem muito e eu tenho pouco? Não é? Não convém nós discutir com Deus. Então por isso que diz aqui: mas ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá o que formou, porque me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Então está dizendo que o oleiro, quem é o oleiro? O oleiro é Deus. O oleiro é Deus que te fez você, a tua mãe, teu pai, teus filhos, a tua avó e toda a humanidade na terra. Deus tem o poder de fazer um vaso para honra e outro para desonra, né? Então quer dizer, não devemos replicar contra Deus, porque Ele tem o poder de fazer o vaso como Ele quer, entendeu? Então dê graças a Deus pela tua vida, pela vida do teu filho, pela vida da tua família, pelo teu trabalho, pelo pão de cada dia, e peça a misericórdia de Deus para que Deus possa te mostrar o verdadeiro caminho dele na terra, aonde você não paga um centavo e trabalha todos os dias para não ser pesado a ninguém. Então diz aqui: e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Então está falando aqui: que diremos se Deus, querendo mostrar o seu poder, né, e a sua paciência, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Então Deus está suportando essa bagaceira que esse mundo está fazendo aí. É tanta imundícia, é tanta guerra, esses homens satânicos aí matando milhões e milhões de pessoas, mas tudo é propósito de Deus, tudo é poder de Deus, para mostrar que Ele é Deus, e Ele salva quem Ele quer, e endurece quem Ele quer. Então quer dizer, Deus está suportando com muita paciência. Você aí que é dono de aviões, de propriedade, mansões, acha que você é alguma coisa? Você não é nada, rapaz. Você não passa de uma carniça. Todos nós não passamos de uma carniça. Saiu o fôlego de vida, se o Criador tirar o fôlego agora, daqui a pouco está fedendo, está podre. Então quer dizer, todos nós somos carniça, entendeu? Mas em nós tem algo que é precioso que Deus quer. O que que é? Não é teu dinheiro não, rapaz, dá licença. Deus quer a tua alma, o teu espírito, porque você é espírito, você não é carne, rapaz. Você não é carne, você é espírito. A carne é imunda, a carne para nada aproveita. Por isso que Deus diz pela sua palavra,
E Deus está suportando com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Não é isso? Aí diz aqui, ó. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então Deus está falando aqui que Deus está dando a conhecer o seu poder pelos vasos da misericórdia. Então quem é os vasos da misericórdia? É o povo de Deus na terra. O povo de Deus na terra, eles estão conhecendo as riquezas de Deus. Mas que riqueza é essa? Ele não está falando de ouro nem de prata não, rapaz. É a visitação do Espírito Santo. Porque quem serve a Deus, quando ele é visitado pelo Espírito Santo de Deus, pelos dons de Deus, a alegria é muito grande. A alegria é mais do que você visitar os maiores paraísos da terra aí, de praias, de festas e de bailes, né? Então, a presença de Deus na vida do homem, ela é muito especial, ela é muito linda, ela é muito gostosa. Por isso que ele diz aqui, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória dantes preparou. Então foi Deus que preparou os vasos da misericórdia. Quem é os vasos da misericórdia? É os vasos, as pessoas que vão ser salvas, são preparadas por Deus. É por isso que Deus fala, é por isso que Jesus Cristo fala no capítulo 10 de São João: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar esta. O que é agregar? É conduzi-las. Ele diz, também me convém tirar elas de lá. E aí ele diz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele diz que ele vai chamar as ovelhas dele para um só rebanho, para uma só igreja. E lá só vai ter um pastor, que é ele. Ele diz que quem não deu a vida pelas ovelhas é ladrão. Quem não deu a vida pelas ovelhas é ladrão e salteador, e só veio para matar e destruir. Ele diz que o verdadeiro pastor é o que deu a vida por você. Então Jesus é o único pastor de ovelha humana, é Jesus Cristo. Se você é pastor e você não deu a vida por ninguém, você é ladrão, você é salteador, diz a palavra. Está escrito, está em São João, meu amigo, leia lá, né? Então diz assim, então diz aqui, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória dantes preparou, os quais somos nós, quem também chamou, não só dentre o judeu, mas também dentre o gentil, porque o gentil não tinha direito à salvação, mas Deus, pela sua misericórdia, permitiu que os homens matassem seu filho. Ele sabia que ele ia morrer, Jesus sabia que ia morrer, o pai sabia que iam matar o seu filho. Tudo foi determinado por Deus. Para quê? Para salvar muita gente, muitas pessoas nesse mundo. Por isso que Deus falou para Abraão que a descendência dele era como as estrelas do céu e como a areia da praia. Então diz aqui, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre o judeu, mas também dentre o gentil, né? Porque quando o Senhor Jesus veio na terra, ele falou que não era para pregar para gentil. Por quê? Porque ele ainda não tinha morrido, porque a salvação só chegou em você e em mim depois da morte de Cristo. Por isso que você só pode se salvar pelo Evangelho. E o Evangelho diz que é de graça. Dai de graça o que de graça você recebeu. Está vendo? Aí diz aqui, como também diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. Então quem era que não era povo de Deus? Era nós. Jesus Cristo chamou nós de cachorro. O Senhor Jesus chamou nós de cachorro quando ele veio na terra. Ele comparou nós com cachorro. Então ele disse que os cachorrinhos não era para comer, que o alimento que ele trouxe era só para os filhos, os filhos, não para os cachorrinhos. Então ele chamou nós de cachorro, entendeu? Então quer dizer, nós não tínhamos direito, mas como os filhos mataram o próprio Cristo, que era o judeu, que eram os filhos de Deus, aí Deus abriu a porta da salvação também para o gentil. Por isso que ele diz aqui, os quais somos nós, a quem chamou não só dentre o judeu, mas também dentre o gentil. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. Nós não era amado de Deus, nós não era povo de Deus, mas agora nós somos chamados filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, né? Aqueles que creem em Jesus Cristo serão chamados filhos de Deus, que obedecer a Ele pela sua graça, pela sua palavra. E diz aqui na palavra, isso sucederá que no lugar
em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Está vendo? Então quer dizer, no lugar onde disseram que nós não era povo de Deus, que o Senhor Jesus chamou até nós de cachorro, aí nós recebemos o direito de ser filhos, não é nem só povo de Deus. Olha que maravilha hoje. Então quer dizer, isso é mais maravilhoso do que o judeu, porque o judeu era povo de Deus. O judeu não podia ser chamado filho de Deus. Até por isso que Jesus foi crucificado. Em parte Jesus foi crucificado principalmente porque ele dizia que era filho de Deus. E o homem não podia dizer que era filho de Deus. O judeu tinha que dizer assim: o meu Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Nós somos o povo de Deus. Mas hoje, pelo Evangelho de Cristo, nós somos chamados filhos de Deus, a qual nós não era nem povo de Deus, e o povo que não era de Deus ainda foi colocado como filhos de Deus. Isso é muito maravilhoso. Então diz aqui, ó. Então aproveite e dê um like aqui no canal CCB, a voz do pastor, para que esse evangelho seja anunciado em toda a terra. E você procure ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados. Então diz aqui: isso sucederá que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então tem gente aí pregando mentira, dizendo que Deus vai restaurar todo Israel, e todo o povo de Israel vai ser salvo. É mentira, rapaz. Procura entender as escrituras. Está falando que o remanescente é que será salvo. Quem é o remanescente? É aquele que tem a semente no seu coração, a semente da fé, a semente do evangelho, a semente da graça. Aquele que ainda tiver a esperança em Cristo, pela fé de Abraão, pela fé de Isaac, de Jacó, esse será salvo. Então, quem é o remanescente? É aquele que não vai perder a fé em Deus, é aquele que não vai perder a crença em Jesus Cristo, é aquele que vai morrer na obediência da palavra, vai obedecer o seu santo batismo, por mais que cometa algum tipo de pecado, mas ele vai procurar consertar esse pecado, que Deus vai te perdoar, porque Deus perdoa qualquer pecado. Deus só não vai perdoar se você blasfemar contra o Espírito Santo. Aí alguém diz: mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você dizer que essa doutrina que eu estou pregando é de demônio. Se você dizer que essa doutrina que eu estou pregando aqui é de demônio, meu amigo, tu vai para o inferno. Entendeu? Porque a doutrina de Cristo diz, a doutrina de Cristo fala que a mulher não pode cortar cabelo, a mulher não pode usar joia, a mulher não pode pregar na igreja, né? A mulher não pode nem falar na igreja na hora do culto, na hora que o culto está sendo presidido. Mulher não pode ser presbítera, entendeu? Mulher não pode usar joia, o homem não pode viver amigado, o homem não pode viver na bebedice, nas festas, nas glutonarias, roubando, enganando. Então quer dizer, quem disser que isso é doutrina de demônio, esse aí no céu não entra, porque esse daí está blasfemando contra a palavra. Aí muitos pregam aí que a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado de adultério. É mentira, rapaz. Vai ser mentiroso lá na China, rapaz. Isso é mentira. Todos que disserem que pecado de adultério é blasfêmia contra o Espírito Santo é mentiroso. É mentiroso. Porque o primeiro que adulterou foi Abraão. Abraão dormia com a empregada lá, engravidou a empregada. E Deus, quando apareceu para ele, não condenou ele não. Se Deus fosse esses homens de hoje aí, tinha jogado Abraão dentro do inferno. Se fosse esses homens de hoje, porque a maioria deles joga as ovelhas de Cristo lá no inferno, por causa de adultério. O Senhor Jesus diz assim: os adúlteros Deus julgará. Deus é que vai julgar, Deus é que vai condenar. Quem é você para condenar alguém, rapaz? Entendeu? Agora, se você é do ministério, da obra de Deus, você é um ancião, um diácono, um cooperador, um músico, um porteiro, ou um presidente da igreja, você faz parte do ministério, você caiu em adultério, você vai perder a liberdade do teu ministério, cara. Entendeu? Do teu ministério. Mas alguém dizer que você está condenado, esse que dizer que você está condenado, ele já está condenado. Entendeu? Porque pecado de adultério não é blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Porque se fosse, Abraão estava no inferno, Jacó estava no inferno, Moisés estava no inferno. Deixa eu ver quem mais. O segundo coração de Deus, que é Davi.
O que Davi fez é nojento. O que Davi fez, se fosse hoje, os homens não deixavam ele nem entrar na igreja. Entendeu? O que Davi fez? Mas Deus, e Davi nem se arrependeu, para falar a verdade. Davi nem se arrependeu dos pecados dele. Ele matou a mulher do caba, ficou com a mulher dele e depois ficou lá de boa, só curtindo com a mulher do cara. Aí Deus ainda mandou o profeta lá para ir adular lá o segundo coração de Deus lá, que é Davi, né? Então quer dizer, aí hoje você peca de adultério por uma fatalidade da vida, por uma péssima mulher que às vezes você tem em casa, ou um péssimo marido que você tem em casa, e às vezes a mulher é obrigada a casar com outro, ou por uma fraqueza, por uma tribulação, porque às vezes os irmãos ficam tirando pedra quando vê alguém cometendo algum tipo de falta na presença de Deus, algum tipo de pecado. Aí a pessoa comete um pecado, chega lá um filho do diabo, aí diz que a pessoa já está condenado. É filho do diabo quem fala isso. Porque quem é você para jogar um filho de Deus dentro do inferno? Você não é Deus, não foi você que morreu por aquelas almas, não foi você que derramou teu sangue pelaquela alma. Como é que você lança uma alma dentro do inferno? Se você não é Deus e você não derramou teu sangue por esta obra. Então, quem derramou o sangue por esta obra se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo homem que veio ao mundo, se Cristo não morresse, eles tudo ia para o inferno, desde de Adão até o último que tivesse na terra. Porque o próprio Cristo disse que se ele não morresse, ninguém se salvaria. Aí vem hoje muitos aí dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado de adultério. Pecado de adultério mata sim. A pessoa vai para o inferno se pecar de adultério. Mas é se morrer adulterando, se morrer e não se arrepender. Mas se você cometer um pecado de adultério e você está em tempo de pedir perdão a Deus, de alcançar o teu perdão, vai que Deus te perdoa, rapaz. Entendeu? E quem disser que não perdoa é filho do diabo, está contra a palavra, está blasfemando contra a palavra. Entendeu? E essa palavra aqui, quem deu a vida por ela foi Jesus Cristo, não foi ninguém que deu a vida por essas palavras. Entendeu? Então quer dizer, pecado de adultério não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você blasfemar da doutrina. Muitos estão dentro da própria obra dizendo, esse negócio é doutrina de homem. Mulher não pode nem parar a pontinha do cabelo. A irmã não pode ser presbítera. A irmã não pode nem pregar lá em cima, cantar. Isso é coisa do demônio. Aí você está blasfemando contra a palavra. Aí você está blasfemando contra a palavra de Deus. Aí isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, pecado de adultério, rapaz. Se pecado de adultério se adultério fosse levar todo mundo para o inferno, nenhum homem de Deus se salvaria. Só Isaac lá, porque Isaac não cometeu adultério não, mas até o José lá, o José que foi preso lá no Egito lá, que virou governador, adulterou. Por que ele adulterou? A mulher que ele casou não era judia não, rapaz. Ele casou com uma mulher lá egípcia lá, entendeu? E ele não podia casar com a egípcia, pela linhagem de Abraão, ele não podia casar com a egípcia. Ele tinha que buscar uma mulher lá na parentela dele, que ele era governador, e ele não casou, e cadê? Onde é que diz que Deus condenou ele? Então, quer dizer, os homens ficam aí condenando as pessoas, tomados por espírito maligno. Então, se orienta, rapaz, procura entender a palavra de Deus e procura resgatar as ovelhas de Cristo que estão clamando, que estão querendo salvação, que estão precisando de ajuda, porque Jesus Cristo botou o ministério da igreja para cuidar das ovelhas perdidas, não é de quem é santo não. Quem anda atrás de santo não sei nem quem é que anda atrás de santo, só o capeta que anda atrás de santo, porque Jesus quando estava na terra ele só andava atrás de pecador. E ele mesmo fala pela sua palavra que ele deixa as 99 e vai atrás de uma que se perdeu. Aí o caba diz assim, não, mas o que é uma ovelha perdida? A ovelha perdida é o irmão que está triste. Que negócio de triste, rapaz? Deus lá está preocupado com quem está triste. Deus está preocupado é quem pecou, quem caiu de adultério, quem matou, quem roubou, quem está lá na cadeia preso por causa de crimes. Esse é que Deus quer que traga para a igreja. Mas muito diz que não, que isso aí, esse daí está perdido. Esse aí já foi condenado pelos deuses da terra aí, que não são Deus. Entendeu? São lá Deus do aquele outro lado. Então quer dizer, a obra de Deus, Deus não condena ninguém, rapaz. Quem condena é homem é que condena. Então quer dizer, se fosse para... Se todo que pecou de adultério fosse para o inferno, então começava por Abraão. Entendeu? Começava logo por Abraão. Moisés, José. Moisés casou lá com a filha do Jetro lá. A filha do Jetro lá não era judia não, rapaz. Entendeu?
E aí, além de tudo, Moisés ainda era assassino ainda. Por isso que quando ele morreu, o diabo queria levar ele. Mas Deus não deixou. Por que Deus não deixou? Porque Deus não é homem, rapaz. Deus ama seus filhos. É Deus quem protege seus filhos. O homem mata, o homem só quer matar. O homem só mata. Por isso que mataram Jesus. Se Jesus viesse hoje, o povo matava ele. Entendeu? Matava ele pior ainda do que a primeira vez. Entendeu? Então quer dizer, vamos crer na palavra, rapaz. Vamos esquecer se alguém pecou de adultério. Vamos ver se a pessoa está arrependida e quer voltar para a igreja. Vamos lá abraçar essas almas. Vamos trazer para a igreja. Vamos saudar com a paz de Deus. Porque Jesus fala que nós não podemos saudar é quem não traz a doutrina. Quem é que não traz a doutrina? O cara peca, vai para o mundo e diz: eu não quero nem papo com essa igreja mais não. Eu não quero papo com essa doutrina. Esse negócio é coisa do demônio. Eu não quero mais nem papo. Eu quero é curtir, eu quero é o mundo. Aí esse daí sim, esse daí você não pode saudar ele não. Esse daí você tem que deixar ele de mão. Mas aquele que está lá chorando, mesmo no mundo, entendeu? Dizendo: olha, eu pequei, eu caí em adultério, eu matei, eu roubei, mas eu estou arrependido, eu quero voltar a servir a Deus. Você tem que abraçar, rapaz, você tem que abraçar. Porque Jesus Cristo não veio atrás de santo não, rapaz. Quem anda atrás de santo é o capeta. O capeta que anda atrás de santo. Quem é santo, ele vai e corre atrás para ver se recebe um milagre. Mas Deus anda atrás de pecador. Deus deu a vida, foi pelos pecadores, pelos perdidos, pelos ferrados, aqueles que estavam lá no inferno. Por isso que Jesus, quando morreu, foi para o inferno. Ele foi para o inferno para quê? Para resgatar as almas que era dele, que estava lá dentro, seguro por Satanás. Entendeu? Então quer dizer, meu amigo, o canal CCB, a voz do pastor, não está aqui para puxar saco de ninguém e nem passar a mão na cabeça de ninguém não, rapaz. Eu estou aqui para pregar a verdade. Então por isso que diz aqui na palavra aqui, ó: porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse a Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos deixar, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Então, se Deus não tivesse deixado a descendência, nós teríamos se tornado como Sodoma e Gomorra, rapaz. Ninguém se salvaria não, entendeu? Ninguém se salvaria. Mas Ele prometeu salvar um povo, não é porque o povo vai alcançar a santidade de Cristo não, rapaz. Ninguém vai alcançar a santidade de Cristo. Mas quem crê em Jesus Cristo, quem crê no Evangelho, esse será salvo. Entendeu? Por isso que diz aqui na palavra: que diremos, pois? Que o gentio que não buscava a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então os gentios alcançaram justiça. Você é gentio, meu amigo. Hoje não existe mais judeu na terra não. Esses judeus estão tudo contaminados lá. Não tem mais nenhum judeu. Então hoje você só é salvo pela fé, rapaz. E pela fé você não paga dízimo, você não guarda sábado, você vive de acordo com o Evangelho de Cristo. Ele disse: dai de graça o que de graça recebeu. Então se tu ganha R$1 milhão, tu faz o que tu quiser com o teu dinheiro. Ninguém tem nada a ver com o teu dinheiro não, rapaz. Ninguém quer dinheiro de ninguém na obra de Deus não. E já falei, a obra de Deus se chama Congregação Cristã no Brasil. É a única igreja que não tem mercenário, é a única igreja que tem a doutrina de Cristo. Por isso que eu falo ela aqui. As outras tudo estão contra a palavra de Deus. Aí diz aqui, ó: mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Quem é a pedra de tropeço? É Jesus Cristo. Então o povo de Israel estava fazendo igual os homens de hoje aí. Ah, o irmão ali é muito santo, aquele irmão nunca pecou, aquele irmão nunca fez isso, aquele irmão ali é muito santo, é por isso que eu saldo ele, é por isso que eu abraço ele. Aquele ali que já pecou, eu nem falo com ele. Você está escarnecendo de um filho de Deus, rapaz. Filho é filho até a morte. Quem vai mandar um filho para o inferno é o pai, não é o servo não. Não é o empregado não. Entendeu? Empregado de ninguém não manda filho de ninguém para o inferno não. Quem manda é o pai. Quem é o pai nosso? É Deus, é Deus. Então diz aqui, ó: mas Israel que buscava a lei da justiça não alcançou a lei da justiça. Então Israel buscava a lei da justiça, mas eles não alcançaram. Por quê? Porque eles estavam se baseando pelas suas obras. Por isso que levaram aquela mulher lá adúltera lá perante o Senhor, dizendo que ela tinha adulterado. Aí que já queriam matar a mulher, porque o homem é assim, eles querem logo matar todo mundo, como que eles são Deus, entendeu?
Aí o que aconteceu? Nenhum deles era santo para querer matar ela. Mas se o Senhor Jesus não tivesse ali, ele tinha matado aquela mulher. Entendeu? Então diz aqui, ó. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça, porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Então quer dizer, Israel buscava buscava a salvação não pela fé, mas buscava pelas obras da lei. E pelas obras da lei eles foram tudo condenados, tudo foram amaldiçoado. Entendeu? Por isso Cristo veio para tirar eles da maldição da lei. Aí diz aqui, ó, porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Está vendo? Então quer dizer, quem foi a pedra de tropeço que Deus colocou lá em Sião? Jesus Cristo. Entendeu? E todo aquele que crê nela não será confundido. Mas aquele que não crê, ela vai cair sobre ele e vai virar pó. Entendeu? Vai direto para o inferno. Então quer dizer, Deus é quem cuida do seu povo. E é Deus a quem vai condenar, seja quem for que ele vai condenar, que eu não sei quem ele vai condenar. Então quer dizer, vamos procurar servir a Deus, meu amigo. Vamos procurar servir a Deus pela verdadeira obra de Cristo, para que nós possamos ser salvos da ira de Deus naquele grande e glorioso dia da sua vinda, tá? Canal CCB, a voz do pastor, fica por aqui, dê um like, compartilhe esse vídeo, comenta com seus amigos e não deixa de seguir o canal CCB, a voz do pastor, porque aqui você vai receber muita palavra de benção e vá congregar na congregação cristã no Brasil. Saia da igreja dos mercenários, saia da igreja dos ladrões e salteadores, saia da igreja daqueles que não morreu por você, porque quem não morreu por você é ladrão e salteador. O verdadeiro pastor é o que deu a vida pelas ovelhas. Quem não deu a vida pelas ovelhas, está escrito em 10 de São João, é ladrão e salteador, e só veio para matar e destruir. E o canal CCB fica por aqui. Dê um like, compartilhe o vídeo e comente com seus amigos. Deus abençoe a cada um.